Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai abrir o quadro de novo, Antes Arte do que Nunca, para a gente falar sobre arte egípcia. Tá? Então no vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre arte rupestre e a gente esqueceu de falar uma característica importante que vai ficar aqui já. A gente esqueceu de falar sobre a Vênus de Willendorf, né? A gente vai colocar ela aqui. Você quer falar um pouquinho sobre ela antes da gente começar? O nome já é bastante associado à deusa Vênus, aquela Sim. que a gente tradicionalmente conhece, que é essa aqui, né? Que é bem diferente uma da outra em várias características, né? De material e principalmente no formato dela. Sim, então o formato dela, né, é bem avantajado, tem os 6 avantajados, enfim, porque isso liga muito à questão da fertilidade, né? Então o conceito de beleza também que a gente tinha, né, na época da pré-história, do seu desenvolvimento, é muito diferente do que a gente tem hoje, tá? Então só para a gente poder elencar um pouquinho da Vênus de Willendorf, tá? Caso você tenha mais dúvidas, dê uma pesquisada aí rapidinho para você saber mais sobre ela. Então agora vamos ao vídeo que a gente vai falar sobre arte egípcia. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente poder falar. Então primeiro a gente vai falar sobre a arte em geral, né, como era a arte egípcia. Depois a gente vai falar sobre a pintura, a escultura e a arquitetura. Você quer começar? Tem uma terminologia que eu costumo usar, né, que para os egípcios, que eu chamo de astroteológico, né? Se a gente for dividir essa palavra em várias partes, né? Astro, no caso, é estrelas, planetas, né? Por isso, astronauta. Isso. Tel é Deus e lógico é estudo, conhecimento. Então, para os egípcios, né? Que eles eram excelentes matemáticos, vamos dizer assim, Sim, né? tudo, Eles usavam muito os astros para se direcionar e também em relação às suas divindades. Então, pare e pense, tudo que eles forem fazer artisticamente é tudo voltado aos deuses. Exatamente. Então, a característica, né, da religiosidade, do mitológico, que era algo muito presente lá na arte rupestre, ainda está presente aqui na arte egípcia. Né? E uma das características principais assim, da arte egípcia, além do uso da cor, é a retratação dos temas religiosos. A gente então, não pode... perdão. Não, pode falar. A gente não pode esquecer que os egípcios, né, os antigos egípcios, assim como os gregos e romanos, eles vão ser politeístas. Isso. Que é a adoração de várias deidades ou divindades. Ou né? deuses, né? Isso. Então, tudo que era produzido para esses deuses. E lá no Egito Antigo, né, a questão da hierarquia era algo muito presente. Então, além desse culto aos mortos, da parte da mumificação, né, que entra a parte da arte funerária, a gente também tinha tudo ligado à religiosidade. E a mumificação, né, era um processo que era feito para proteger a alma da profanação, né? Então eles acreditavam muito na vida após a morte. Então tudo aquilo que era pesado na balança, né? A gente pode colocar até mesmo lá do episódio de Sandman, né? Que eles colocam na balança se você vai ou não pro além-vida, né? Pra parte boa do além-vida, o faraó é como se fosse a representação de Deus. E a pirâmide, né, seria esse túmulo bem grande, onde eles colocavam todas as regalias, todos os ouros e tesouros, porque eles acreditavam que eles levariam isso para o pós-morte, não é verdade? Além do formato da pirâmide ser um triangular, né, ela é como se fosse um direcionador para o céu, ou o que eles chamavam de pós-mortem. Exatamente. Que é o pós-vida, né, pós a morte no caso, né? Então o formato triangular era para realmente direcionar o espírito aos céus, né? E não era qualquer um que poderia ir aos céus, né? Principalmente o faraó, né? Por isso que colocavam ouros junto com o corpo, né? Para ele poder desfrutar ainda depois que morresse. Exatamente. Então o triângulo, né, seria a representação do faraó e a ponta da pirâmide, né, falando da arquitetura, ela aponta diretamente a ligação com o Deus, né? E quando a gente vai estudar a arte egípcia, é muito interessante porque é a parte da história que a gente fica mais curioso, né, para saber como que as pirâmides foram construídas. A gente ainda não tem resposta para isso, né, mas tem várias teorias da conspiração aí que fala sobre ET, sobre os astronautas, né, que inclusive tem a representação nas paredes dessas grandes pirâmides, né? Então uma das características da arte egípcia é a representação da história, né, a arte como registro da história do Egito.
Exatamente, só lembrando um pouquinho então que a gente falou no vídeo anterior, né, sobre registro. Assim como nós estamos fazendo um registro aqui, você faz o registro aí na sua casa, de tirar foto, tirar um print, mandar uma mensagem, isso é uma forma de registro. Exatamente. Então eles também realizavam assim o registro deles, da forma deles ali. Então, falando um pouquinho, né, sobre a arte propriamente dita, a gente pode perceber que em cada período da arte a gente vai ter um artista, certo? Agora, na arte egípcia e na arte rupestre, né, já é diferente, a gente não tinha um artista propriamente dito, porque o mais importante era a técnica e a reprodução dos desenhos nas paredes, porque era uma forma de arte anônima, né? Então não era muito significativo e importante o conceito ou a representação da arte, né? Igual a gente tem hoje em dia, ou até mesmo nas vanguardas europeias. E sim representar a história, né, propriamente dita do Egito, do faraó. Então a questão da hierarquia, da lei da frontalidade, que a gente já vai falar um pouquinho. Então os desenhos eles eram representados normalmente de lado, né, para representar a vida. E quando os desenhos eram representados de frente é porque provavelmente aquela pessoa retratada já tinha morrido, né? Então isso faz a gente lembrar um pouquinho da arte funerária, né? A questão da mumificação, por isso que eles são mumificados de frente. E por isso que os túmulos também são feitos de frente, né? Para representar que já foram com Deus já, não é verdade? Falando então das múmias, tem muita relação com os mitos das múmias, né? Muito tempo atrás saiu vários filmes sobre múmias, né? E falavam que tinham maldições e por aí vai, mas fugindo um pouquinho da questão religiosa deles, a maldição nada mais era que as bactérias e micro-organismos que ficavam ali no corpo, e quando alguém ia abrir, né, com certeza que ele entrava em contato com a pessoa, e a pessoa adquiria várias doenças, né? Então associavam muito isso à questão mitológica ali das múmias que traziam maldições, representado em vários filmes aí durante um bom tempo. Então, o faraó, ele sempre era representado como maior nessas artes egípcias, justamente porque na questão da cultura e da formação da sociedade egípcia, eles respeitavam muito essa questão da hierarquia. E o faraó era como se fosse o rei, né, na aristocracia. Ele era a representação de Deus na terra, né? Então agora vamos falar um pouquinho sobre as cores, tá? Eu anotei aqui para não esquecer porque é muita coisa. Então a gente tinha cores convencionais, né? No começo a gente usava mais o preto e o branco, depois que foram descobrindo os pigmentos, retirando de folhas, enfim, de frutos, de pedras para conseguir produzir outras cores. E o preto na arte egípcia, ele estava associado tanto à morte quanto à noite, né? Então a gente pode fazer muita analogia com aquela série lá da Marvel, que é do Cavaleiro da Lua. Do Cavaleiro da Lua, né? Lá a gente consegue ver bem que os deuses representados lá, eles têm bastante a questão da cor, uma coisa muito presente, né? Não somente a cor, mas os deuses também, eles são metade animais, né? Então agora falando sobre um pouquinho sobre o branco, né? O branco, ele era retirado do cal ou do gesso e ele representava a verdade ou a pureza. Então aqui dá pra gente falar um pouquinho sobre o aspecto antropológico da cor, né, da psicologia da cor. A cor, ela tende a adquirir sentidos, significados diferentes a depender da cultura, né? Então, por exemplo, o vermelho lá na cultura chinesa, ele está relacionado à força, está relacionado aos reis, né, às pessoas mais ricas, à elite, assim como o dourado. Já aqui na cultura egípcia, o vermelho está relacionado à energia, ao poder, à sexualidade, e ele era extraído de substâncias que continham ocre, tá? Então, por isso que eles conseguiam fazer o vermelho. E falando um pouquinho sobre o amarelo, né, a gente viu aí recentemente o filme do Divertidamente, cada cor é representada por uma emoção. Então a gente tem o amarelo hoje como se fosse a cor da alegria, mas para os egípcios o amarelo estava relacionado à eternidade. Então olha só pra gente ver como a cultura que as pessoas estão inseridas, o significado das cores, elas vão mudar. Não tem como você associar a sua cultura, que é de uma determinada forma, associar com outra, né? Por exemplo, se a gente pegar ali o trecho do início do filme, do novo filme do Pantera Negra, né? E pegar o início do filme lá também do Menino Descobriu o Vento, ambos estão tendo um velório no início e todos estão usando branco. Então há uma representação diferente do branco numa outra cultura
para a morte, né? Porque aqui a gente Exatamente. associa muito o preto relacionado à morte, mas para eles não, o branco é relacionado à morte. Exatamente. Então não tem como você fazer uma comparação e falar, ah, fulano tá usando essa cor ou utilizando porque representa isso. Mas não, são diferentes características em diferentes culturas. Os significados eles não podem ser engessados, né? Isso. Igual o Breno citou, a gente também tem lá no desenho de Avatar, quando eles morrem, né, que é puxado lá para a cultura oriental, eles também utilizam o branco para a representação do pós-vida, para a representação do fim de ciclo. Então, não necessariamente o preto ou o branco vai estar relacionado à vida e morte, né? Às vezes o branco também pode representar o início de alguma coisa, né? Hoje a gente usa o branco bastante para representar a paz, né? Mas a gente também pode representar a vida, assim como na cultura egípcia eles falam muito da verdade. E falando um pouquinho do verde, né? O verde está relacionado à vida, só que para eles é a regeneração da vida, né? Então o verde é extraído da pedra malaquita, que eu vou deixar a foto aqui para vocês. E falando um pouquinho do azul, que eu trouxe uma característica muito interessante para vocês, é que naquela época o azul ele não era recebido como esse nome, a corzinha azul. Eles enxergavam ele como se fosse um vermelho, como se fosse uma nuance do vermelho. Então, pra gente ver que a palavra azul, ela foi surgir muito depois, né? Então, lá na Namíbia, que é na África, também no continente africano, eles não tinham distinção entre o verde e o azul. Eles pensavam que era uma nuance do verde. Então, na Grécia, eles relacionavam o azul como a cor do céu, assim como na cultura egípcia. Para eles, o rio Nilo e o céu era a cor azul. Só que a palavra azul mesmo, ela deriva da pedra lápis lazuli ou da lazurita, que na cultura da língua árabe ou persa se chama al-svaz. Alguma coisa nesse sentido que eu não sei falar árabe, tá? Mas pra gente entender um pouquinho da questão da etimologia da palavra e como que o azul foi uma cor que foi pouco citadas nos livros bíblicos, na cultura israelense, por exemplo, só que ele surge aos poucos, né, como outro nome, até a gente conseguir derivar dessas pedras aí pra gente conseguir entender a palavrinha azul, né? E eu acho que das cores é isso que eu trouxe para vocês. Então, uma das características da pintura da arte egípcia é a ausência das três dimensões, né? Então, o desenho é bem parecido com uma ilustração. O forte tom de cores, né? Então, as cores eram bem vivas e bem representativas. E as cores convencionais que eu citei para vocês, que é o preto, o branco, o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. Então, por isso que provavelmente o Mar Vermelho tem esse nome. Né? Exatamente, né? Porque era a cor que eles enxergavam naquela época e como eles nomeavam o azul, né? Como vermelho. Então, falando um pouquinho sobre a lei da frontalidade, você quer falar um pouco? Não, pode falar você. Cansei. Então, gente, igual eu falei pra vocês, né? A gente vai falar de lei da frontalidade, né? Porque eles estão de fronte, né? De frente. Então, a cabeça e os pés vão sempre estar de perfil, tá? Então, o desenho, ele não tem aquele esfumado, aquela questão de tridimensionalidade que a gente encontra, por exemplo, no Renascimento, tá? Mas o tronco, ele tá de frente justamente por causa da morte, por causa das tumbas, tá? Então, igual eu citei pra vocês, quando eles estão assim, representam a morte, e quando estão de lado, representam a vida, tá? E falando um pouquinho agora das esculturas egípcias, os faraós, né, igual a gente citou, eles eram a representação dos deuses na Terra. E vocês vão encontrar uma característica muito peculiar na parte das esculturas egípcias, porque elas não vão ter expressão facial, elas vão estar... os faraós normalmente estão de pé, com o pé esquerdo à frente. Então a gente normalmente, quando a gente vai entrar em algum lugar, a gente coloca o pé direito, né? Para eles é o pé esquerdo, que é o mais importante. Ou eles vão estar sentados com a mão em cima da coxa, tá? Então essas são as características principais aí da escultura egípcia. E agora vamos falar um pouquinho sobre a esfinge. Você quer comentar? Porque tem bastante coisa sobre a esfinge. A esfinge ela é muito conhecida tanto no Egito, né? Tanto como na Grécia Antiga, né? Agora, quem pegou de quem a cultura, fica aí no ar, né? Para saber quem realmente pegou, a gente não sabe. De acordo com a mitologia grega, a esfinge era um monstro, né? Que era metade leão
com um rosto de mulher, se eu não me engano, né? E se você, caso encontrasse esse ser mitológico no seu caminho, coitado de você, porque você teria que responder algumas charadas que ela fazia. E ela comumente fazia uma charada que é o seguinte, o que de manhã começa com 4, à tarde tem 2 e de manhã tem 3. O que você acha que é? Você já fez essa pegada pra mim, mas eu não lembro. Então, ela comumente fazia essa e a resposta é o ser humano, que de manhã representa que ele é bebê, ou seja, ele engatinha usando braços e pernas. À tarde ele já usa somente as 2 pernas e à noite ele usa a perna mais a bengala porque ele é idoso, né? Então a esfinge ela representa muito isso, ela fazia alguns enigmas para aqueles que encontravam com ela. Tanto que muito antigamente, provavelmente você não lembra, tinha um programa na TV Futura ou Cultura, se eu não me engano, que tinha o Enigma da Esfinge. Era bem bobinho, era bem pra infância, né? Como se fosse tipo Dora Aventureira, onde que está tal coisa? Mas era um cara vestido de esfinge, ele fazendo perguntas para quem estava assistindo. E temos também a escultura gigantesca da esfinge, na onde mesmo? No Egito. No Egito. Então, quem pegou de quem, fica essa dúvida aí, né? Tanto que aparece num episódio do Pica-Pau, né? Que ele quebra o nariz da esfinge, ele cai em cima dele e quebra, né? Só que, tipo, é interessante você falar que a esfinge também faz parte da cultura grega, só que a gente conhece a esfinge pela cultura egípcia. Egípcia, exatamente. Então, assim, está presente nas 2 culturas, mas ela é mais conhecida na cultura egípcia. E tem um porquê dela ter uma cabeça de ser humano, um corpo de leão, e o que significa cada coisa. Então ela tem o corpo de leão justamente para representar a força, né? Então a gente tem o símbolo de leão, o leão propriamente dito, né? O arquétipo, ele vai trazer muito o arquétipo da força. A gente tem uma carta no tarô que se chama a força, que eu vou colocar aqui para vocês, que é uma mulher que está abrindo a cabeça, a boca do leão, né? De uma forma bem serena, justamente para representar a força, né? Que não a força, ela precisa de muito esforço para ser feita, né? Às vezes a força ela pode ser feita de forma delicada também, né? E a cabeça humana para representar a sabedoria, né? Então o cérebro como um elemento muito importante da questão da conexão com o espiritual, mas também da questão do pensar, né? Do lógico. A gente vê bastante essa questão do cérebro lá no filme dos deuses lá, como é que é o nome? Deuses do Egito. Deuses do Egito. Né, que a pessoa mais inteligente lá, ela tem um cérebro que é meio que brilha, assim, sim, né? É bem que exposto. Ele sabe de tudo, que é exposto. Então, a gente vê bastante essa representação nesse filme. E também ela tinha uma função, tá? A esfinge, ela tinha a função de espantar os maus espíritos, tá? E hoje a gente faz muito essa pergunta do porquê que os narizes das estátuas egípcias são caídos, né? Tem uma teoria aí que fala que foram os europeus que quebraram os narizes, né? Por causa de ter características africanas, né? Então, se a gente quiser ver qualquer arte, qualquer cultura, é só a gente ir lá no Museu do Louvre ou no Museu da Inglaterra, porque foram eles que praticamente roubaram de tudo, né? E falando um pouquinho agora dessa questão do roubo, o Brasil recentemente recebeu uma túnica que era indígena, né, que provavelmente foi roubada e levada, que era utilizada em rituais muito específicos de uma tribo lá, mas eu vou deixar aqui para vocês a foto, só para vocês verem que o Brasil também é um país com uma cultura muito rica, principalmente da parte da cultura indígena, e que a gente pode perceber que as navegações, que as colonizações, enfim, a imposição do branco sobre outras culturas é algo que foi e ainda é muito nocivo, porque, né, se a gente quiser ver sobre arte egípcia, a gente não vai no Egito, a gente vai no Museu do Louvre, Sim. A gente vai na Inglaterra, que é onde estão as maiores concentrações de múmias e de artefatos egípcios, o que é uma pena, né, porque eu acho que tinha que ter um censo, assim, tinha que ter um conselho, algum órgão geral para poder monitorar os tipos das artes, tipo, tem arte aqui do Egito em Londres, vamos colocar lá no Egito, que é onde ela pertence, não é verdade? Pois é. Enfim, pessoal, eu acho que de arte egípcia a gente conseguiu falar aí resumidamente, né, sobre as maiores características, sobre a lei da frontalidade, a questão da utilização das cores, da hierarquia de tamanhos, enfim. E também a representação dos deuses, né? Que os deuses, eles eram humanoides, né? Mas às vezes tinham cabeça de
de leão, às vezes tinham cabeça de hipopótamo, de jacaré, e tudo isso tem uma representação simbólica por detrás desses deuses. Tem algumas características específicas, né? Exatamente. Aí para ficar uma dica fácil para você associar, então, eles serem estudiosos aos deuses e religiosos, né? É você só lembrar daqueles 3 personagens, né? Ali, para quem é cristão, provavelmente deve saber, que são os 3 reis magos, que foram visitar Jesus no seu nascimento, e eles saíram do Egito e foram guiados por uma estrela. Então eles tinham a religião deles, eles tinham os estudos deles, e utilizaram o quê? Uma estrela para se guiar até a nova religião, que no caso seria o nascimento aí do Cristo. Exatamente. E é muito interessante a gente falar sobre o quão inteligente era o povo egípcio, Sim. porque figuras filosóficas importantes como Platão, Aristóteles vieram para o Egito justamente para estudar, né? Depois que a gente teve aí a perda, a queima de livros, enfim, a escravização do povo egípcio, a gente se perdeu muito da questão da cultura e também dos escritos, né? Porque o que tem aí, o que tinha na verdade, né, de conhecimentos relacionados à magia, ao ocultismo, enfim, a gente pode dizer que ali a parte do egípcio seria um dos berços do ocultismo, né? Mas isso aí sem contar o Alexandre Grande, né? Exatamente, que era um excelente mago aí, enfim, e conquistador, né? Enfim, pessoal, eu acho que para começo de conversa deu pra gente elencar bastante a questão da arte, né? Se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho mais sobre a parte do ocultismo, a parte da bruxaria, da feitiçaria que estava presente no Egito nessa época, vai partir de vocês, né? A gente só vai conseguir fazer o vídeo se vocês pedirem aqui nos comentários, tá bom? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, no máximo é isso. Eu acho que é isso, então. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar links aqui na descrição para aprofundamento do assunto, caso você queira ler um pouquinho mais. E a gente se encontra no próximo vídeo, que a gente vai falar um pouquinho sobre arte chinesa, tá? Antes da gente chegar na Grécia e na Roma. Vamos dar uma passeada lá pra Ásia, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!